infiltração comunista, propriamente dita, dentro da indústria cinematográfica. E o senhor citou o nome do John Howard Lawson. O senhor pode dar uma explicação aqui para nós? Quem é John Howard Lawson e o que ele fez? O John Howard Lawson foi, nos anos 40, assim, um dos fundadores e diretor da principal escola de roteiristas de Hollywood. E ele formou toda uma geração de roteiristas bem preparados para fazer os filmes de acordo com as orientações e os interesses do Comintern. O Comintern é o comando do movimento comunista internacional. Embora fosse, vamos dizer, um órgão criado pelo governo soviético, tinha uma certa independência, né? Uma coisa que ele não era propriamente uma agência soviética, né? Ele era um enclave soviético dentro do movimento comunista internacional. Tudo isso é enormemente complicado. O pessoal geralmente tem uma ideia simplória a respeito do que é o movimento comunista, mas aquilo é uma confusão dos diabos. Só para você conseguir mapear e saber quem é quem ali no meio já vai muitos anos. Aliás, é uma oportunidade muito boa esse hangout, porque eu estou anunciando um curso que eu vou dar, que chama-se Guerra Cultural, História e Estratégia, e este hangout pode ser um trailer, ou pelo menos um teaser do que será esse curso. E um dos temas é exatamente, vamos dizer, o comunismo no cinema, o comunismo nas artes em geral, e no cinema em particular. Até a expressão guerra cultural, ela não é muito exata, porque a guerra subentende dois lados, quer dizer, um conflito entre dois lados. E o mais certo seria ofensiva, né? Porque é uma ofensiva a qual nem sempre corresponde uma defensiva. Em geral, quer dizer, a situação preferida é você invadir um terreno onde você não vai encontrar resistência alguma, que é exatamente o caso brasileiro. Então a expressão guerra, ela é um pouco enganosa. Então, por exemplo, no próprio caso do John Howard Lawson, na verdade não houve resistência alguma a essa penetração comunista no cinema durante muitos anos. Quer dizer, quando o pessoal começou a dar o alarme, os caras já tinham tomado tudo, né? E o mais extraordinário é que esta penetração nas últimas décadas ela aumentou formidavelmente. Quer dizer, o trabalho iniciado pelo John Howard Lawson frutificou de uma maneira extraordinária. Eu não tenho dados quantitativos, tem um quantitativo assim, impressionista, né? Eu mesmo vou contando, né? Tantos filmes pró-comunistas, tantos filmes anticomunistas, tantos filmes neutros, mas é assim, uma contagem amadorística completamente, mas precisava haver um estudo aprofundado sobre isso. Eu aqui consultei muita gente, até o Ted Baer, que era o nosso especialista na área do Inter-American Institute, ele também não tinha isso. Quer dizer, ninguém fez um estudo para saber assim, quanto por cento da produção cinematográfica de Hollywood está nas mãos de comunistas ou de seus simpatizantes, companheiros de viagem, etc. Não há infelizmente não há teoria. Nisso os americanos estão tão atrasados quanto nós. Qual foi a inovação do John Lawson? O que ele acrescentou ao agir? O que foi? Eu não sei se foi bem ele que acrescentou, mas já nos anos 30, a instrução básica de Stalin para o Partido Comunista Americano era que esquecesse o proletariado. Ele disse, o proletariado americano não vai se revoltar pelos próximos 100 anos. Então o que nós temos que fazer aí é cooptar milionários e gente importante, beautiful people, né? Estrelas do cinema, juízes da Suprema Corte, professores universitários, jornalistas, etc, etc. Para duas finalidades. A primeira, evidentemente, é arrumar dinheiro para o partido, porque a revolução custa os tubos. É uma coisa que as pessoas não conseguem assim, imaginar a quantidade de dinheiro que precisa para fazer uma agitação comunista. E, em segundo lugar, para dar um apoio para a União Soviética nos momentos estratégicos. Então era importante que a maior parte fosse pessoas que não fossem pessoalmente comunistas, ou pelo menos não fossem conhecidas como comunistas. Então é só para manifestar um apoio em certos momentos estratégicos. Tá certo? E não podia ser pessoa com identidade comunista, porque senão o apoio delas não ia valer nada. Quer dizer, um comunista falar a favor da União Soviética, por exemplo, sei lá, no caso dos mísseis em Cuba, ou bases soviéticas no exterior, etc, etc. Um comunista falar a favor deles não é verdade, não. Mas se aparecesse um sujeito
insuspeito, um juiz da Suprema Corte, por exemplo, aí valia muito. Tá certo? Então, essa é a essência da desinformação. Uma coisa é propaganda. Os comunistas falando a favor do comunismo e falando contra os inimigos do comunismo. Outra coisa é desinformação, que é uma voz, um personagem confiável do outro lado, no qual a direita deposita confiança, tá certo? Esse camarada falar a favor do comunismo ou de algum empreendimento comunista em particular. No Brasil, o exemplo mais típico é o Estadão, que é o jornal 100% dominado por comunistas e que ainda tem a fama de ser um jornal conservador. Ou o Globo. Né? O Globo, na redação do Globo não tem um direitista sequer, nenhum, é zero. E o pessoal é que, não, família Marinho, reacionária, apoiou o regime de 64, etc. Essa mitologia ainda existe na cabeça das pessoas. E em Hollywood, exatamente a mesma coisa. Agora, a orientação principal que o Lawson passou para os seus alunos, e que vem sendo seguida até hoje, é o seguinte: vocês não vão fazer um filme comunista, porque daí vai dar muita bandeira. Vocês têm que fazer um filme normal, aparentemente apolítico, mas que tenha no meio uma ou duas mensagens pró-comunistas ou pró-soviéticas. E eles se esmeraram nisso a um ponto de dizer que as pessoas o espectador já se habituou com isso. Ele não percebe que isso aí é propaganda ideológica, mas aquelas imagens ficam e vão criando, por assim dizer, reações reflexas. Por exemplo, se você pegar uma multidão de pessoas apolíticas ou até conservadoras, elas vão acreditar que existiu assim, uma guerra cultural entre a KGB e a CIA. Elas acreditam nisso. Isto nunca houve. Nunca houve. Quer dizer, o que a CIA fez no campo cultural é uma titica de galinha comparado com a KGB. Então, você vê, a KGB começa a ofensiva cultural nos anos 20, na verdade, né? E a primeira iniciativa da CIA no campo cultural foi em 1955, o famoso Congresso pela Liberdade da Cultura. Portanto, um negócio com 35 anos de atraso. Veja, até a Segunda Guerra, os Estados Unidos não tinham sequer um serviço secreto para atuar no exterior. Não tinha. E os caras já tinham lá a KGB, então NKVD, e mais o Comintern todo organizado. O Comintern estava organizado no mundo inteiro a partir da década de 20. Sim. Vale lembrar que o Yuri Bezmenov, ele fala na palestra dele que só 15% do orçamento da KGB era destinado aos fins de espionagem. Né? Sim, o resto era tudo subversão. O principal é que eles tinham medidas ativas, que é a subversão, agentes de influência, ofensiva cultural, etc. Tudo isso aí é o grosso do serviço, externamente. E no interior, a KGB desempenhava uma multiplicidade de funções que o pessoal não consegue nem imaginar. A KGB era o que dirigia todas as editoras soviéticas. Todas as editoras, toda a produção cinematográfica, toda a estação de rádio, tudo isso era KGB. Então você reduzir isso a espionagem é absolutamente ridículo. A KGB era o governo soviético, na verdade. Né? Você fala do orçamento. Nem o parlamento soviético sabia quanto era o orçamento da KGB. Era secreto até para o governo soviético. Jesus Cristo. Assim, eles de fato, eles retratam o comunismo na indústria cinematográfica uma coisa bem fantasiosa, né? Sim. Para influenciar mesmo a população, para a massa, para levar a massa em fluxo. A ideia é confundir, em primeiro lugar, a ofensiva cultural com a desinformação e com a propaganda. São procedimentos totalmente distintos. Na propaganda é, por exemplo, você distribuir jornais do Partido Comunista. Eu, quando jovem, até trabalhei nisso um tempo. O cara me entregava uma pilha de jornais da Voz Operária para eu entregar para diversas fontes. E daí redistribuíam. Então, isso é propaganda. Tá certo? Também, vamos dizer, a propaganda é feita, sobretudo, através de figuras públicas, assumidamente comunistas. Né? Ninguém pode dizer que o Luiz Carlos Prestes ou Maurício Grabois não eram comunistas. Eles personificavam o comunismo. Então, eles eram poster boys do comunismo. Isso é a propaganda. Já a desinformação não pode usar uma pessoa dessa. O Luiz Carlos Prestes não pode servir como agente de desinformação. Mas se você conseguisse botar uma informação útil na boca do Carlos Lacerda,
seria uma desinformação formidável. E eles fizeram isso muitas vezes. Na obra do Carlos Lacerda, eu identifiquei vários pontos fracos. Olha, aqui conseguiram meter uma minhoca na cabeça do Lacerda e ele acreditou. Praticamente toda a direita sempre cai nisso, né? Você não tem profissionais da área, né? É tudo amador. Do outro lado, tudo profissional. Sempre foi assim, e hoje é pior ainda. Então, por exemplo, essa campanha toda da escola sem partido, etc. Bom, não é verdade que os caras fazem doutrinação. Né? Eles fazem outra coisa muito pior. Fazem a manipulação comportamental. Eles não vão chegar lá e dizer, não, vocês têm aqui que ler Stalin, Mao Tse Tung. Não vão fazer isso, é muito ridículo. Né? Eles fazem, por exemplo, não, você... É como aquela experiência sueca, já que já tem 20 anos, eu até comentei, o professor na classe dele assim, não, vocês não podem julgar o homossexualismo sem ter uma experiência. Então, este fim de semana, vocês vão fazer experiência, você vai aqui fazer sexo oral com o seu colega ao lado, tá certo? Engolir o produto e depois fazer um relatório para mim na segunda-feira que vem. Né? Então, é claro, 82% acharam a experiência linda. E depois de você fazer, você não vai dizer, não, eu fui feito de trouxa, isso aqui é uma palhaçada. Você não vai confessar uma coisa dessa. Então você envolve, de certo modo, né, a vítima na propaganda. Isso é uma desinformação já. Isso é uma manipulação do comportamento. Você lê o livro do Pascal Bernardin, está tudo explicado lá. Então eles usam um processo de manipulação do comportamento que não passam pela faixa da opinião. Não é que eles mudaram de opinião, eles mudaram de conduta. E a conduta depois muda a opinião automaticamente. E o cinema, isso, o cinema também faz isso. Eles acostumam as pessoas com certas imagens. Você quer ver um sujeito que sempre trabalhou para a desinformação soviética? O Jean Le Carré. O homem que escreveu O Tempo que Saiu do Frio, etc, etc. E a mensagem dele é o seguinte, equivalentismo. Tá? Aqui nós temos 2 serviços secretos, ambos são cínicos, cruéis, etc, etc, igualzinho. Ele só esquece uma coisa, a medida quantitativa. Só tem essa pequena diferença. Aqui você tem uma formiguinha e o elefante. A formiguinha é malvada, o elefante também. Isso cria uma certa dissonância cognitiva na pessoa, né? Você acaba colocando ela numa situação, você acaba confrontando ela com imagens que não correspondem à realidade concreta que ela está vivendo. O equivalentismo é praticamente a regra de todos os filmes de espionagem feitos em Hollywood e muito na Inglaterra. É a regra geral. Você tem 2 entidades igualmente más, né, igualmente inumanas, cínicas, frias, né, lutando pelo poder. Isto é a norma geral. Em linguística, eles chamam scripts culturais. Quer dizer, são certos modos de dizer, no caso, são certos modos de ver, que se tornam propriedade comum de toda uma sociedade. E que não tem um conteúdo ideológico explícito, mas que vão moldar as ideias das pessoas. Por exemplo, se o sujeito está acostumado com a ideia do equivalentismo, então para ele é tudo igual, quer dizer, CIA, KGB, MI15, é tudo a mesma coisa, entendeu? E aí o comunista já levou vantagem, porque a desproporção entre a ação da KGB no mundo e a ação de quaisquer outros serviços secretos é mesmo, vamos dizer, do elefante para a formiguinha, é um negócio incomparável. Você imagina, por exemplo, né, o mito espalhado no Brasil de que a CIA preparou o golpe de 64. Eles estão dizendo isso assim há meio século, e todo mundo repete isso, só que até hoje não conseguiram apontar o nome de um único agente da CIA lotado no Brasil na época. Mas como é que você vai fazer um golpe de Estado em outro país sem ter um agente permanente ali? É absolutamente impossível. Agora, o Mauro Abranches já descobriu dezenas e dezenas de nomes de agentes da KGB que estavam no governo brasileiro na época. Tá certo? Então você, vamos dizer, se torna uma coisa natural, quer dizer, não é uma questão ideológica. Não é que o sujeito acha isso porque ele é comunista. Não, todo mundo acha isso, independente da sua ideologia. Então você concorda, né? Você pode até defender, não, a CIA fez o golpe, fez muito bem de fazer, tinha que fazer mesmo. Tem até gente que argumenta assim. E no cinema, vamos dizer, essas figuras repetidas, outra figura enormemente repetida é o seguinte, é o agente ocidental, americano ou inglês, trabalhando em comum com o homem da KGB para descobrir algum bandido que seja muito mais perigoso do que a KGB.
Eu acabo de ver isso, por exemplo, nessa série sueca, famosíssima, Comandante Hamilton. Né? Praticamente todos os filmes são assim. Quer dizer, o agente sueco que colabora com o cara da KGB, tá certo? Para descobrir um terrorista. Na verdade, esses terroristas islâmicos eles são todos trabalham para a KGB. A KGB montou todos eles. Não são inimigos da KGB de jeito nenhum. Tá certo? Então, isso se tornou um leitmotiv, né? Uma figura infinitamente repetível. Quer dizer, sempre no sentido de equalizar as duas coisas. Né? E no que equalizou, você já camuflou a realidade da situação. Não é isso? Então, vamos dizer, a CIA, ela tem, vamos dizer, a atividade principal dela é espionagem e contra-espionagem, sem sombra de dúvida. Na parte, vamos dizer, das medidas ativas, por exemplo, você vê, no Brasil, na América Latina inteira, vai fazer meio século que você não tem sequer o que se chama, vamos dizer, a diplomacia pública. Quer dizer, alguém falando em nome dos Estados Unidos. Né? Antigamente, quando alguém publicava uma notícia contra os Estados Unidos, logo aparecia o embaixador, alguém da embaixada defendendo os Estados Unidos. Hoje você não tem nem isso. Sumiu tudo. Então você vê, cadê a CIA na América Latina? O que a CIA está fazendo? Bom, certamente ela deve ter um espião aqui, outro espião ali, para informar os caras do que está acontecendo. Isso é o máximo. As medidas ativas simplesmente não há. E, no entanto, do outro lado, até hoje, a FSB, que é o nome atual da KGB, continua fazendo a mesma coisa. Então, assim, é uma ação tão gigantesca, mas tão onipresente, que acaba se tornando invisível. Porque existe a reação normal do ser humano. Santo Tomás de Aquino diz o seguinte: quando você percebe que o seu inimigo é fraco, você fica com raiva. Quando ele é mais forte, você fica com medo. Então, o medo de perceber o tamanho do problema ajuda também a disfarçar as coisas. Professor, quando nós estamos conversando com o Dr. Peter Pry, da CIA, sobre os jornalistas, né, infiltrados na mídia, etc., ele nos disse o seguinte, que infiltrados haviam na década de 70 e 80. Hoje, são idiotas úteis, né? São pessoas que já são formadas, né? Não são exatamente pessoas agentes de desinformação no sentido profissional do termo, né? E nos roteiristas, o senhor vê intencionalidade nessas? Mesmíssima coisa. Você vê aqui, o Wilhelm Münzenberg foi o grande criador da rede de imprensa e estudos de cinema soviético no mundo. Ele chamava isso de criação de coelhos. Ele diz, você não precisa treinar um por um, você põe lá 2, o resto vai sozinho. Nesses meios de jornalistas, artistas, professores universitários, é tudo criação de coelhos. As coisas ali se espalham com um automatismo admirável. Então, de fato, você tem razão. A maioria hoje não está afiliada a partido político nenhum, não teve doutrinação alguma, simplesmente trabalha de acordo com o que ele viu seus antecessores fazendo. Uhum. Então, é o automatismo. Então, já fica difícil você descobrir ali quem é quem. Quer dizer, mas, sem dúvida, o idiota útil é pelo menos 90% da plateia. Isso aí, sem dúvida. Você pegar a redação do Globo ou do Estadão, né? Você vê, eu posso dizer que os comunistas dominavam essas redações na década de 60. Ali era praticamente todo mundo militante ou simpatizante. Praticamente todo mundo. Nas redações seguintes, já não precisou fazer isso. Primeiro, as redações aumentaram muito, a classe aumentou, multiplicou demais. E existe o processo da simples imitação, você continua fazendo o que os seus antecessores faziam. Uhum. Então, no certo sentido, eles são tão vítimas quanto a plateia, né? Foram vítimas primeiro, antes de... Sem dúvida. Foram feitos de trouxa e daí continuam fazendo os outros de trouxa, mas não é de trenzinho, né? E o quanto isso, na opinião do senhor, afeta a eficiência da mensagem passada? Porque uma coisa é um sujeito treinado para... Isso multiplica o efeito formidavelmente, como já dizia o Antônio Gramsci. Uhum. Você tem que chegar ao ponto em que o partido é um poder onipresente e invisível. E ele mesmo dizia, não, tem que chegar ao ponto em que todo mundo é socialista sem saber que é. E o efeito que esse fenômeno produz é exatamente este.
E se você tem um bando de cara que não sabe que é comunista, né, repassando informação distorcida comunista para outros caras que também não sabem que são comunistas, o sistema é perfeito, quer dizer, é uma espécie de engenharia da ignorância. Não é propaganda mais, não é doutrinação. É um fenômeno muito mais profundo, e muito mais complexo e muito mais perigoso, na verdade. Se você pegar no PT, de quantos militantes do PT eles têm consciência de que são comunistas? Eu acho que no máximo 10%. Os outros não têm. Pois é, se você ver, há alguns anos atrás, você em certos, até em meios militares, você dizer, o Lula é comunista, eles riam na sua cara. Quando tem aquele idiota, analfabeto, Marco Antônio Villa, como ele pode ser comunista? Ele nunca leu Marx. Né? Eu digo, mas isso é uma coisa incrível, isso é a mesma coisa que dizer que o sujeito não pode ser católico porque ele nunca leu a Bíblia. Né? Você pensa assim, quantos crentes, né, leram a Bíblia inteira? 1%? Meio por cento? Uhum. Então, é claro que a adesão, né, vem por impregnação do meio ambiente. Você vai ver que essas coisas, você chamar o comunismo de uma ideologia, é até ridículo, porque a ideologia é um sistema de ideias, no fim das contas. Né? O comunismo é uma cultura, ele é toda uma cultura, e ele se transmite pelos meios que uma cultura se transmite. Então, são signos, são hábitos, são chavões de linguagem, é a imitação de gestos, imitação até de tom de voz, etc, etc. É assim que a coisa passa. Né? A função da propaganda e da doutrinação é mínima. É impregnação cultural. Por exemplo, se você chega... você imagina os Estados Unidos quando ocuparam o Japão. Não é isso? Uhum. Como é que eles americanizaram o Japão? Foi fazendo propaganda dos Estados Unidos? Não, foi por impregnação cultural, simplesmente. Se fosse fazer uma doutrinação à propaganda, ia provocar uma reação, o pessoal não ia querer se sentir ofendido. Ia dizer, não, eu não quero me americanizar. Então, os hábitos americanos eram passados como se fosse uma coisa normal, como se todos os japoneses tivessem sido assim a vida inteira. Tá certo? Mesma coisa, toda essa transmissão é transmissão de cultura. Agora, pessoas que estão acostumadas a raciocinar só naquele esqueminha, vamos dizer, de ideologia, propaganda, espionagem, etc., nunca vão entender isso. Agora, eu estou estudando essa coisa vai fazer mais de meio século. E, de repente, você vê entrar um bando de palpiteiro aí, analfabeto, tipo Marco Antônio Villa, ou Arruinaldo Azevedo, né, dando sua opinião. Mas é um negócio do Dirty Harry, a opinião é que nem bunda, todo mundo tem. Certo? Professor, de certa forma, quando a gente senta num debate, né, com as pessoas, para falar sobre o comunismo e tudo mais, todo mundo fica meio em cima do muro, assim, eu não sou nem comunista, eu não sou de esquerda, eu não sou de direita. Eles se colocam dessa forma sem saber que eles já estão adaptando essa ideia, né, de participar, de achar bonitinho o socialismo, aquela ideia do partilhar tudo certinho, que é lindo e maravilhoso, do amor ao próximo que não existe, da forma que o senhor falou mesmo, da ignorância, né? Eles não conhecem o que realmente como essa pergunta. É o pessoal que fala assim, o comunismo é uma ideia excelente na teoria, mas não na prática. Ao fazer isso, você... Então, você tocou num ponto central, quer dizer, como é possível o indivíduo ser comunista sem saber o que é? É simples, as pessoas imaginam que o comunismo é uma doutrina que está todinha explicada, que tem um manual de instruções e que você lê e você adere ou não adere. Mas se fosse isso, seria tudo fácil, porque ninguém é burro, você ia ler a fórmula, ele ia aderir ou não. Mas, como eu estou falando, se é por impregnação cultural, o indivíduo não precisa aderir, na verdade, basta ele se comportar da maneira adequada. Está entendendo? Por exemplo, quais são os ídolos dele na música popular, ou no cinema, etc, etc. Podem ser aqueles do comunismo, que interessam ao comunismo, e ele nunca vai saber que ele está com isso apoiando o comunismo. Por exemplo, quem é que sabe que você, comprando o disco do Chico Buarque, você está financiando o Partido Comunista há 50 anos? Ninguém sabe. Eu sou superior a essas coisas, eu aprecio o lado estético. Eu digo, bom, mas você está colaborando com a campanha.
Tá entendendo? Você vê, do ponto de vista comunista, você fazer uma separação entre estética e a luta política é inadmissível. O comunista sabe que tudo é luta política. Mas o outro lado não sabe. Então ele acha que ele pode manter uma separação. Isso aqui é estética, é obra de arte. E aquilo ali é política. Então eu estou aderindo à obra de arte sem aderir à política. O comunista está rindo de você quando você faz isso. E no cinema é onde mais ocorre isso, né? A gente assiste tanto filme por aí, assiste tanto seriado por aí, e tem muita gente que não consegue pegar o que tem realmente por trás daquilo, a ideia daquilo. Sim, eu vou te dar um exemplo. Quantos golpes militares de direita houve nos Estados Unidos? Nunca, nenhum. Quantos filmes sobre isso existem? São milhares e milhares e milhares e milhares. Depois de você assistir vários desses filmes, você já está preparado, você acha que isso é uma possibilidade real. E, naturalmente, você vai julgar os novos acontecimentos políticos à luz desse esquema que já está preparado. Por se aparece um candidato dizendo, não, nós temos que tirar fora os imigrantes ilegais, etc., você já vê, não, isso aí ele está preparando um golpe militar de direita. É simples. Está entendendo? Quer dizer, a mudança fundamental não se dá no plano das ideias e convicções, mas das reações espontâneas. Isso aí o John Howard Lawson já vinha trabalhando desde aquela época. Né? Você imagina como uma coisa está. Outra coisa, quantos grupos paramilitares de direita, cristãos de direita, estão cometendo atos terroristas? Nenhum. Zero. Qual é o número de filmes a respeito disso? São milhares. Então, quando acontece um ato terrorista, grande parte do público já tem espontaneamente a reação. Deve ser coisa da direita. Nunca é. Sempre se concorda. Quando aquele sueco maluco matou um monte de gente lá, instantaneamente toda a mídia disse, não, é um cara da direita, etc. No fim, comprovou que não era. Mas é uma reação quase espontânea. O jornalista faz isso não porque ele seja comunista, pessoalmente, né, ou consciente. Não, é porque é um reflexo que já está, vamos dizer, profundamente arraigado na sua psique. É assim que se faz a guerra cultural. É o poder onipresente invisível. Isso é fundamental. Se tudo que é comunismo viesse com o rótulo de comunismo, então todo mundo poderia escolher facilmente. Né? E isso já tem uma reação de aceitação de quem ouve, né? Automática. Porque realmente são duas vítimas se digladiando ali, né? Outra coisa, você vê certas campanhas públicas que acontecem, por exemplo, quando apareceu o negócio dos padres pedófilos. Né? Eu digo, bom, se você vê o número de pedófilos que existe no clero católico, ele é, em números absolutos e em números comparativos, muito menor do que o que existe entre professores em geral. Portanto, a pedofilia na Igreja Católica era uma exceção, não era um negócio epidêmico. Ao passo que é epidêmico, por exemplo, entre os assistentes sociais da ONU, você tem ali pelo menos uns 50% de pedófilos. Comendo os menininhos na África, assim, a rodo, tá, né? E ninguém fala nada. Então dá a impressão de que a pedofilia é uma coisa característica da Igreja Católica, né? Quando, na verdade, você está invertendo. Eu escrevi um artigo sobre isso, 100 anos de pedofilia. Essas campanhas pegam, a imagem se impregna na mente popular com uma facilidade imensa, que tudo já vem sendo preparado para isso. Outra coisa, criminosos, fanáticos religiosos que decidem sair matando prostitutas uma atrás da outra para corrigir os males do mundo. Quantos casos desses aconteceram? Um número ínfimo, e no entanto você tem milhares de filmes a respeito. Você está entendendo? Então o público já está preparado. O fanatismo religioso induz ao crime. Então quando ele vê um radical islâmico soltar uma bomba numa igreja, ele diz, está vendo, todo o fanatismo religioso dá nisso. O público está preparado para isso. Então, na verdade é o seguinte, o que é um fanático religioso católico, por exemplo? É o nego que pega um terço e vai rezar na frente da clínica de aborto. Esse é o máximo que ele faz. Esse outro lado vem e solta uma bomba e mata não sei quantas pessoas. Então, vamos dizer, a visão absolutamente distorcida, desproporcional, já se tornou institucional. E é assim que eles fazem a guerra cultural. É assim que estão fazendo desde a década de 20. Agora,
o indivíduo por indivíduo, né, cada um vai dizer, não, eu não sou comunista. Porque ele não sabe o que é ser comunista. Ele imagina que ser comunista é você aderir conscientemente a uma ideologia. Não. Você é comunista na medida em que você participa de uma operação comunista, em que você age a favor dela, sabendo ou não. De certa forma, contribuindo, né? Contribuindo, sem dúvida. E eu acho que, assim, para você vender um filme, né, você sempre quer vender aquilo que é mais bonito. É bonito você ter uma sociedade sincera, é bonito você defender o feminismo, e, assim, o cinema, ele é como os comerciais, tem que mostrar tudo perfeito porque é aquilo que se quer vender, não é? E não é sempre isso que é pego na realidade. E as pessoas ainda, por exemplo, tem atores que ganham milhões, defendem feminismo no cinema, mas ganham mais do que atores homens, né? Atrizes, que ganham bem mais do que atores. E eu acho que fica uma disparidade. Eu li um artigo muito legal falando disso no Oscar. E tiveram muitos filmes que foram indicados, e dentro desses filmes a maioria tinha mais essa ideologia levada para a esquerda, porque falam que existe uma seita hollywoodiana que defende a esquerda. E assim, é uma coisa bem complicada, né? Você pegar pessoas que ganham bilhões, milhões, e para falar de comunismo, para falar de igualdade, né? E filmes sobre sua fortuna, por que não estão ajudando os pobres, né? Quer dizer, em 100% dos casos de filmes de Hollywood, o interesse financeiro é considerado criminoso. Sim. Sempre o bandido está agente por interesse financeiro. Agora, o produtor do filme não tem interesse financeiro algum. O ator também não tem nenhum. Então, o pessoal está acostumado com isso. Então, você vê, sobretudo, pessoas que estão com falta de dinheiro, é normal que elas acabem explicando tudo pelo dinheiro. Né? Porque o dinheiro é tão difícil de obter que ele adquire para as pessoas uma aura mágica. Então ele imagina que quem tem dinheiro deve ter obtido por meios criminosos. Bom, aqui no Brasil quase chega a ser verdade. Tá certo? Então, é uma série de reações automáticas que já estão impregnadas profundamente na psique do público. Sim, e é engraçado que no Brasil, quem tem mais dinheiro é considerado o vilão, né, da história. Mas aí é o Estado que financia a maioria dos filmes nacionais, a maioria não, todos, né? E aí o Estado é ali o bonzinho, que vai tirar dos ricos para dar aos pobres, né? Sendo que eles embolsam. No Brasil, principalmente, tudo isso é do cinismo atroz, porque você tem o que manda no Brasil, vamos dizer, é um conluio entre o Estado e meia dúzia de grandes empresas. São sócias do governo brasileiro, tipo o Odebrecht, o Rede Globo, eles são sempre uns trabalhando para os outros. Quer dizer, isso forma o que o Raimundo Fauro chamava o estamento burocrático. Os caras que consideram que o Estado é a propriedade deles. Sempre foram esses caras que mandaram no Brasil. E hoje em dia eles 100% aprovam a esquerda. E só as políticas da esquerda podem favorecê-lo. Professor, e para quem está começando a estudar o cinema, para quem está querendo ter um olhar, eu não gosto dessa palavra, um olhar crítico, né, mas um olhar analítico sobre essa realidade do cinema, o que o senhor sugere, principalmente em termos de literatura, né, Você começa por ler o livro Alan Riskind. Riskind é R-Y-S-K-I-N-D, Alan Riskind, que era filho de um famoso, não está vivo, graças a Deus, filho de um famoso roteirista de Hollywood, né? O livro chama-se Hollywood Traitors, Traidores em Hollywood. Não deixe de ler esse livro, isso é fundamental. O livro do Ronald Radosh também, que é Red Stars Over Hollywood, ou coisa assim, me lembro bem. Coisa assim. Ronald Radosh, R-A-D-O-S-H. E também é outro cara com longa experiência no cinema. Agora, você vê, o mundo inteiro conhece a história, vamos dizer, da lista negra de Hollywood. Até hoje, os caras que foram interrogados pelo Comitê de Assuntos Anti-Americanos na Câmara dos Deputados, é mostrado como vítima. Só tem o seguinte, nenhum jamais foi preso. Foi ter interrogado, alegava a 5ª emenda dos Estados Unidos, que lhe permite não fazer depoimento contra si mesmo, e pronto, acabou o interrogatório. Isso foi tudo.
Não é isso? E, por outro lado, antes de começar isso, você já tinha a lista negra comunista, que eram os caras que vetavam os seus inimigos anticomunistas em tudo quanto é posto no cinema. Você verá, quando John Wayne e Ronald Reagan começaram a falar contra o comunismo, todo mundo os advertiu: vocês vão liquidar suas carreiras. Não liquidaram porque era um homem de extraordinária capacidade, de força de vontade, mas todos os seus colegas advertiram: tem coisas que você não fala em público, e vocês estão falando. Então, por aí você já imagina o poder que essa turma comunista já tinha dentro de Hollywood naquela época. Né? Então, eu tenho até infelizmente não está aqui, porque eu pego esse negócio de mudança de casa, todo o meu arquivo está no depósito. Mas eu tenho alguns panfletos que circulavam na época, né, documentando tudo isso. Coisa que o pessoal não sabe mais. Antes da famosa lista negra dos comunistas, houve uma lista negra feita pelos comunistas para excluir gente do cinema. E excluíram um bocado de gente também. Mas, também, toda a história do senador John McCarthy, né? Você vê, tudo isso aí eles chamam de macartismo. Agora, quem de Hollywood foi interrogado pelo senador John McCarthy? Nenhum. Nenhum nunca. Porque o comitê era na Câmara dos Deputados, não era no Senado, meu Deus do céu. O McCarthy só interrogava o funcionário público. O pessoal de Hollywood não tinha nada a ver com isso. Mais ainda, o McCarthy, naquela época, ele disse que ele deu duas listas diferentes. Uma com 70 e poucos nomes, outra com 52. Na verdade, nem deu os nomes, só deu o número. Existem 52 riscos de segurança. Ele não disse agentes comunistas, não disse agentes do comitê, disse riscos de segurança, né, no governo americano. Né? Hoje, a gente sabe que eram mais de 3 mil. Então, quer dizer, ele ofereceu uma pequena amostra. Ele não tinha ideia do tamanho do problema, tanto que ele achou que podia vencer com meia dúzia de discursos e se ferrou tudo. Né? O McCarthy é a maior campanha de assassinato de reputação que houve na história americana. O McCarthy não falou nada demais, absolutamente nada, ele falou muito menos do que estava acontecendo. E deu a impressão que era uma perseguição fascista. Você vê, esse engrama, por assim dizer, essa imagem do golpe militar fascista, já estava programado naquela época. Apareceu um cara falando terrorista de segurança, então isso aí é um golpe militar fascista feito para matar todos os comunistas e implantar a ditadura. E o pessoal reagiu a McCarthy como se ele fosse isso. É totalmente desproporcional. Hoje existem livros importantes sobre John McCarthy. Um é a biografia escrita por Arthur Herman Jr. E o outro livro do M. Stanton Evans, Blacklisted by History, que é um catatal de 700 páginas, enormemente documentado. E mostra que o McCarthy foi apenas um trouxa, coitado. Ele achou que podia derrotar os comunistas na cuspida. E se ferrou tudo. Aí ele percebeu o tamanho do problema, que era muito maior do que ele tinha imaginado. Professor, você acha que a sensualidade retratada no cinema seria algo assim da esquerda? Em parte sim, porque é um pouco inspirado pela ideia da revolução sexual. A revolução sexual foi levantada, foi criada, formulada com esses termos, por um psiquiatra comunista, o Wilhelm Reich, que era, não apesar de psiquiatra, era completamente louco, acabou assim, totalmente paranoico. Mas ele achava que a liberação do sexo seria uma maneira de você derrubar o sistema. E essas ideias pegaram. Acontece o seguinte, que esse negócio de derrubar o sistema não existe. Você sempre tem algum sistema, você apenas substitui, vai substituindo um grupo de mandatários por outro. E o sistema absorveu totalmente a ideia do Wilhelm Reich e o industrializou. Então, vamos dizer, a sexualidade desenfreada se espalhou por todo o cinema. Mas não é tão desenfreada assim, porque são sempre umas coisas padronizadas. A ideia um pouco de coisificar o sexo. Você já deve ter reparado que nos filmes de Hollywood, quase todo mundo transa de roupa. Não é uma coisa extraordinária, né? Outra coisa, os homens, eles gostam de transar com as mulheres de pé, encostando-as na parede. E assim é 2 minutos, né? Pega o peru, põe lá, gozou, acabou. Né? Quer dizer, olha que raio de sensualidade é essa? Isso é uma brutalidade. Então, eu fico muito chocado com essas coisas. A falta de conexão com a realidade dá a impressão que o diretor do filme, ele teve com a mulher na cama, ele não sabe o que é.
né? Ele acha que é tudo uma questão de fazer rapidinho e gozar, né? E isso aí, bom, isso é a concepção que um garoto de 14 anos tem quando ele se tranca no banheiro para satisfazer-se a si mesmo. Quanto mais rápido gozar, melhor. Tá certo? Professor, nas novelas, né, nas novelas brasileiras, como o pessoal do chat que está assistindo pediu para a gente falar um pouquinho a respeito disso, a gente também consegue ver, né, isso que o senhor está falando a respeito dos filmes, da Revolução da Sensualidade, a quebra do sistema que eles tentam jogar pra gente, né? A gente pode ver muita novela da Globo, por exemplo, que a gente vê aquela coisa escancarada e não porque essa coisa do conservadorismo, ela é muito antiga, vamos deixar isso pra lá, vocês são muito retrógrados e, né, e etc. Agora, você já imaginou a Rede Globo derrubando o sistema? A Rede Globo é o sistema, meu Deus do céu. Quer dizer, então esse negócio de que nós vamos derrubar o sistema, nós vamos libertar a humanidade. Você vê, o Wilhelm Reich tinha a teoria de que o sexo é uma manifestação de uma energia universal que ele chamava de orgônio, o orgônio está espalhado por todo lado. E dizia ele, a educação burguesa cria amarras no corpo, a pessoa fica rígida e entope a circulação do orgônio, né? Então, ele via a revolução como sendo explosão universal do orgônio. Pá, vai liberar tudo ao mesmo tempo. É uma ideia de jirico, na verdade. Uma ideia tão idiota que não deve ser nem levada em consideração. Mas a ideia passou, mas a concepção de você libertar a humanidade através da liberação do sexo ficou. Eu digo, mas peraí, que eu saiba, você libertar as pessoas é um negócio que dá um trabalho miserável, né? Quer dizer, não me fazer como é que eu vou fazer uma... O pessoal, nos anos 60, fala, quer dizer, a pessoa fala putaria hoje, eu falei, hoje não é nada, vocês não estavam vivendo nos anos 60, vocês não viram o que era. Né? Era assim, todo mundo comia, todo mundo, era obrigatório. Né? E se não desse, ele estava doente. Né? Então, quer dizer, como é que você vai fazer a revolução na cama, meu Deus do céu? Você vê o que aconteceu na Alemanha, né? Quando começou o movimento nazista, tinha uma fração do movimento que se reuniu nas SA, né, e que acreditava na liberação sexual, sobretudo na liberação homossexual. Então, aquilo ali era uma festa gay permanente. O que aconteceu? O Hitler foi subindo com a ajuda deles, daí quando ele chegou lá em cima, ele se elegeu chanceler. Daí chegou o pessoal do exército, os generais do exército, falaram, tá bem, nós vamos aguentar você no seu cargo, mas essa putaria aí da SA não pode continuar. O que ele fez? Juntou com o exército, matou todos os membros do SA numa noite. Ó, tá vendo o que aconteceu com os caras que estavam fazendo a revolução na cama? Morreram todos. Né? Esse pessoal gay, eu digo, bom, eles oferecem risco para burgueses inofensivos, mas que risco eles oferecem para o governo realmente tirânico? Que risco eles oferecem para o Putin? Que risco eles oferecem para os países islâmicos? Nada. O pessoal simplesmente vai lá e os mata a todos. Né? Que risco eles ofereceram para Fidel Castro? Fidel Castro tinha lá um terreno onde ele botava tudo quanto é aidético e tudo quanto era gay. Simplesmente isolava os caras, quando não matava. Então, para uma ditadura, esse pessoal é absolutamente inofensivo. Aliás, é o contrário. Você veja que durante a nossa ditadura militar, houve censura de filmes, houve uma seleção de filmes. Não é bem censura. O governo não dava dinheiro para certos filmes, né? Quer dizer, não é que ele os proibia, simplesmente não dava dinheiro. Então, quando era filme comunista, ele não dava dinheiro, mas se era filme de sacanagem, ele dava. A ditadura foi o apogeu do filme de sacanagem nacional. Então, por isso, se essa tal da sex lib fosse realmente perigosa para o sistema, a ditadura militar ia dar dinheiro para eles? Não, deixa o pessoal que quer trepar, deixa eles trepar, não tem o menor problema. Enquanto eles estão trepando, nós estamos aqui governando. Então, essa história de liberação sexual é coisa de trouxa. Né? Você vai ver que os grandes líderes revolucionários, quantos deles tinham uma vida de liberdade sexual? Robespierre tinha. Né? Napoleão tinha. Napoleão é um mau moralista. Né? Lenin tinha. Né? Stalin teve depois que ele chegou no governo, presta atenção. Quando ele já estava lá em cima, não tinha mais perigo, daí ele arrumou um monte de diamante, mas antes não. Né? Fidel Castro tinha também só depois que chegou lá. Né? Então é assim, os revolucionários levam uma vida espartana. Eu conheci o pessoal, vou dizer, do Partido Comunista Clássico, todos eles eram paterfamílias.
Você não mexia com filha de líder comunista, não. É? Eu conheci um deles, e quando alguém mexia com a filha dele, ele chegava para o cara e dizia o seguinte: você não entra mais aqui no setor. O setor era toda a zona norte de São Paulo. O cara dirigindo o Partido Comunista. Era assim. Agora, na geração seguinte, o comunismo foi mudando de estratégia, de tática e de linguagem, e privilegiando mais os idiotas úteis. Como é que você tem um número pequeno de militantes treinados que dominam a mente dos idiotas úteis? E dominam como? Leia o livro do professor Lobachevsky, psiquiatra polonês, que ele diz: quando um grupo de psicopatas toma o poder num país, eles espalham em torno, não a psicopatia, mas sintomas histéricos. O que é o histérico? É o que não acredita naquilo que ele vê, mas naquilo que ele ouve da boca dele mesmo. Ele falou, ele se convenceu. Então, toda esta conduta, a conduta da classe artística, da classe jornalística, é 100% histérica. Está entendendo? Engatando, né, nessa parte da censura, antes da década de 60, os Estados Unidos censuravam muito o cinema. Por que hoje eles se calam? O senhor acha, assim? Havia uma comissão, até os anos 60 e pouco, uma comissão formada pela Igreja Católica, veja você, era uma comissão privada, e que fazia a seleção dos filmes, dos roteiros de filmes. Tá certo? Então, certas coisas não passavam. Depois, a partir dos anos 60 e pouco, essa comissão foi desfeita. Eu acho que por iniciativa da própria igreja, ela desistiu, não quis mais continuar trabalhando ali. E daí foi o liberou geral. Mas o problema não é o liberou geral. O problema é o conteúdo do que as pessoas estão passando sob a desculpa de liberou geral. Por exemplo, quando começou o movimento gay, eu tomei conhecimento disso através de um ex-colega meu de ginásio, que era um dos líderes do movimento. E ele chegou, ele foi visitar na redação do jornal, explicou os sofrimentos de gays, os caras não conseguiram, a gente sempre mal, nós vamos coitadinhos, etc. Eu cheguei a ter razão. Né? E tive uma atitude simpática. Ele falou: não, precisa afrouxar a coisa para ele, que o negócio tá mal. Né? Passados 50 anos, hoje o movimento gaysista é de uma prepotência ditatorial medonha. Se você não faz imediatamente o que eles querem, eles assassinam sua reputação, jogam a lei contra você, que às vezes já estão no poder, meu Deus do céu. Né? Você pega o governo brasileiro e fala: você imagina quantos gays e gaysistas tem ali infiltrados, tá certo? Exercendo o poder. É um negócio incrível. Né? Também, você vê, se você pegar a mídia inteira, qual órgão de mídia é contra o movimento gaysista? Nenhum. A opinião anti-gaysista está banida de toda a grande mídia. Você não pode dizer certas coisas. Então, o que é isso aí? Isso aí é censura, isso aí é imposição ditatorial. Então, eles evoluíram da choradeira para o rosnado ameaçador, você está entendendo? E hoje ameaçam todo mundo. Até aquele rapazinho lá, eu acho até que ele já morreu, coitado. É bom a gente lembrar para o pessoal que está assistindo a gente que o termo gaysista é diferente do homossexual, tá bom, pessoal? Sim, tem muito cara gaysista que não é homossexual, e tem homossexual que não é gaysista. Professor? Posso? Eu queria saber o que o senhor acha qual o papel do documentário Bonifácio e o que o senhor acha dos cineastas conservadores? Você vê que coisa. Na cultura brasileira mais recente, você tem uma tradição de você só achincalhar os heróis nacionais. Ou ignorá-los completamente. Você vê, por exemplo, Dom João VI. Dom João VI foi o cara que fundou o Brasil. Se Dom João VI não tivesse ido para o Brasil, não haveria os portos, não haveria o Banco do Brasil, não haveria nada. Então ele criou a infraestrutura econômica do país. O único filme que fizeram, sobre a Carla Camurati, o único filme que fizeram era achincalhando com o homem. E quem deu dinheiro para fazer? O Banco do Brasil, que é o banco que ele fundou. Então você vê, é uma coisa absolutamente suicida. Quer dizer, você pega uma Carla Camurati, que é a Zé Manuela, é um ninguém, um zero, né? E usa para achincalhar o cara que criou o seu país, meu Deus. Quer dizer, é uma não só antipatriótica, mas suicida.
está esculhambando com os valores nacionais, está esculhambando com o seu país. Né? Então, uma das ideias do Bonifácio é começar a trazer de volta, vamos dizer, esses grandes exemplos de vidas humanas. Não se trata de pessoas perfeitas, não são santos, tá certo? Mas são homens de grande envergadura e que fizeram coisas notáveis. E que, vamos dizer, todo o legado que nós recebemos vem deles. Principalmente Zé Bonifácio, o pessoal não tem ideia da grandeza desse homem, que ele já era um cientista de fama universal, geólogo, antes de entrar para a política. Quer dizer, quando entrou, ele já era um cara conhecido na Europa inteira. Ele não era um Zé Mané, não era um qualquer. Se você pegar, leia a coleção do Otávio Tarquínio de Souza, História dos Fundadores do Império no Brasil. Era ele, o Diogo Antônio Feijó, Bernardo Pereira de Vasconcelos, todos os caras que criaram o Império. Era uma pleiade de gênios como nunca mais houve no Brasil. Se comparar aqueles caras daquele período com a classe política que nós temos hoje, é você comparar, será, Aristóteles com Tiririca, tá entendendo? É uma coisa absolutamente monstruosa. Então, algo decaiu. Nós estamos perdendo gasolina, estamos perdendo força. Entendeu? Então, nós estamos pagando um monte de analfabeto para legislar sobre coisas que eles não entendem. Os caras não sabem sequer redigir uma lei. Então, por exemplo, até hoje eles não sabem que você não pode fazer o texto de uma lei com figuras de linguagem. Porque figura de linguagem qualquer um interpreta do jeito que quiser. A lei tem que ser um negócio claro, definido, quase matemática. Para estabelecer a tipicidade da conduta. Então, tal e tal conduta é crime, tal, outra não é. Eles não sabem isso, coitado. Né? Então, nós estamos na mão de incapazes. No Brasil você tem o culto da incapacidade. Quando chegou a eleição do Lula, foi a culminação disso. O pessoal votou no Lula por quê? Porque o consideravam incapaz. E você votando no incapaz, você não se sente inferior a ele. O que ele faz eu também conseguiria fazer, então eu vou votar nele porque ele é igual a mim. Exatamente. O que é isso? A autodegradação de uma cultura. Agora, fazer o que o Zé Bonifácio fez não é qualquer um que faz, você está entendendo? Dizer, quantos países você fundou? Tá? Não fundou nenhum clube de futebol de botão, meu Deus do céu. Então, você sabe que você não pode se comparar com aquele cara. Professor, falando do filme Cristiada, o filme Cristiada mudou a imagem da guerra cristã nos Estados Unidos. Todos os filmes de esteira eram revolucionários. Assim, os conservadores precisam tomar o cinema, né? Sim, você vê aqui, a tradição dos filmes de Hollywood é idealizar a Revolução Mexicana. Sempre a história de corajosos cowboys que vão lá para ajudar os heróicos revolucionários contra o governo tirânico. Então, essa idealização acabou por esconder os feitos horríveis da Revolução Mexicana. Inclusive a matança geral de padres e cristãos, foi uma coisa medonha. Quando começou a Guerra Cristera, você já tinha tido 20 mil vítimas. Era uma coisa que precisava parar de qualquer jeito. E você vê, esse foi o primeiro filme que fizeram, por uma coincidência, porque o Andy Garcia é um refugiado cubano, é um cara que fugiu de Cuba, fugiu do governo Fidel Castro e fez carreira nos Estados Unidos e tal. É um sujeito, é um imigrante que está grato ao país, você está entendendo? Ao contrário dos outros que vão lá, ganham dinheiro. Estou cheio de brasileiro que vem aqui, se enche de dinheiro, no fim de um ano ele tem casa, 3 carros, Social Security, etc, está falando mal dos Estados Unidos. Então, o Andy Garcia é um exemplo, vamos dizer, de imigrante que é grato. Ou seja, ele tem a emoção normal do ser humano. E ele achou que tem a obrigação de contar essa história direito. Eu tenho um livro que eu recomendo muito, chama-se The Blood Drenched Altars, Os Altares Empapados de Sangue. O autor chama-se não sei o que Kelly, é um padre. E ele é uma narrativa da perseguição anticristã no México. Outra coisa, você sabe que houve uma perseguição anticristã igualzinha na França? Você sabe que na França o catolicismo esteve proibido durante 20 anos? Ninguém sabe. E não foi no tempo da Revolução, não foi no século XX. Essas coisas a pessoa não fica sabendo. Então é assim, aquela imagem, a Igreja Católica está aliada com os poderosos para oprimir os coitadinhos. A fortuna do Banco do Vaticano, o Banco Vaticano, meu Deus do céu,
Ele tem um dinheiro, tem menos dinheiro que um clube de futebol no Brasil. Ele não é um grande banco de maneira alguma. É um banquinho. Né? E você tem, vamos dizer, essas imagens, elas se transmitem. Bom, e a tal da Inquisição? Você não encontra uma pessoa na rua que não diga para você, a Inquisição matou milhões de pessoas. Eu digo, no total a Inquisição condenou à morte 20 mil pessoas em 12 países ao longo de 400 anos. Isso foi o total. E isso não é uma estatística que eu estou fazendo. Isso aí, todos os processos inquisitoriais estão documentados, as atas existem até hoje. Só que os historiadores só começaram a examinar depois da década de 60. Então, até aí, a imagem da Inquisição já tinha grudado popularmente. E Hollywood, né, fez o possível para consolidar essa imagem. Você vê o filme, O Nome da Rosa. O Nome da Rosa é assim, é um investigador muito honesto, que está investigando, vamos dizer, o sumiço da segunda parte da poética de Aristóteles, que tratava da comédia, e a comédia estava proibida porque o riso era proibido. O pessoal acredita que isso aconteceu mesmo. Só que é o seguinte, no tempo da Inquisição, ninguém sabia nem mesmo que existia a poética de Aristóteles, né? Então, vocês não sabiam que existia poética, como é que podia falar da sumiço da segunda parte, vocês não sabiam nem que tinha partes. A poética foi redescoberta em 1548, um sujeito chamado Francesco Robortelli. Ele descobriu o original, e a partir daí a poética foi publicada. No tempo da Inquisição, quando começa a Inquisição, que é 1400 e pouco, então 1300, 1400, ninguém nem sabia da coisa. Agora vem esse porco desse Humberto Eco, cria esta versão, e isso passa para a pessoa como se fosse história. E por que aceitam isso? Porque a mente não está preparada para aceitar. Qualquer coisa que você diga sobre os horrores da Inquisição, passa e pega com maior facilidade. Professor Olavo, quem são os maiores responsáveis pela queda do nível do cinema nacional? Quem não é, cara, culpado? Porque eu acho que todos os profissionais são culpados. Eu não consigo pensar, foi fulano ou foi ciclano. Ali você só vê sacanagem há muito tempo. E quando aparece um cara querendo fazer uma coisa melhorzinha, os caras boicotam. Vamos boicotar para o Anselmo Duarte. Mas o Anselmo Duarte, ele fazia o filme dele, era premiado no mundo inteiro, quando voltava para o Brasil era só boicote. Morreu lá, amargurado, isolado. Isso aconteceu. Né? Você vê o Alberto Cavalcanti, que é um grande cineasta brasileiro, ele fez a carreira na França e na Inglaterra, famosíssimo, lá fez vários filmes, muito sucesso. O que ele conseguiu fazer no Brasil? Quase nada. Foi embora também amargurado. Então você tem, no cinema principalmente, porque o cinema é uma indústria que depende muito de dinheiro, e o dinheiro é pouco, e onde falta dinheiro, vamos dizer, a mesquinharia aumenta, quer dizer, a quantidade de mesquinharia é inversamente proporcional à quantidade de dinheiro circulando. Então é um negócio de um boicotar o outro, e sobretudo promover, né, mediocridades que interessam para um movimento político, para um grupo de pessoas, né? Então, é aquele negócio que dizia o Jaguar, o Jaguar era comunista, mas ele dizia, o lema ali era o seguinte, o filme é uma merda, mas o diretor é um gênio. Né? Então, se você perguntar, que filme do cinema novo você ainda assiste com prazer hoje? Praticamente nenhum. Eu acho que olha, na época eu estudava cinema, era entusiasta de cinema, eu acho que tudo o que eu vi daquela época, eu ainda assistiria com algum prazer, mas não prazer mais causado pela benevolência, o filme do Roberto Santos, tirado da história do Guimarães Rosa, ao invés de Augusto Matraga. Esse é um filme que me deixou boas lembranças. O resto é só coisa deprimente, que você aceitava, assim, por solidariedade, incluindo os filmes do Glauber Rocha. O Glauber Rocha era assim, ele fazia filmes horríveis, nos quais, no meio, tinham alguma outra ideia genial. Mas o filme do conjunto eram horríveis. Professor, outra pergunta. Um pessoal, né, que começou a fazer muito sucesso no Brasil foi o canal Porta dos Fundos, que começou com humor negro, e aí eles começaram a fazer vídeos mais pesados, criticando o cristianismo e sendo mais pró-governo. Quando estourou esse negócio do impeachment, eles começaram a fazer outros vídeos agredindo essa ideologia. O senhor acha que esse sucesso que eles estão, né, e com esse último filme que eles lançaram, tem algo a ver com isso? E a consciência que o povo está tomando? O povo brasileiro, ele em termos de valores, ele é maciçamente conservador e cristão. Isso aí
Pesquisa atrás de pesquisa mostra isso. Acontece que toda esta maioria silenciosa não tinha canais para se expressar. Você não tem... No Brasil você tem uma maioria conservadora, mas você não tem um partido conservador. Você não tem um jornal conservador. Você não tem um canal de televisão conservador. Né? Então, a opinião majoritária não é representada. Aconteceu que, vamos dizer, a roubalheira petista deu a esse pessoal a chance de mostrar o que estava sentindo. Como é que eles mostraram? Saíram na rua e gritaram, que era o único canal que eles tinham. Você precisa ver que o povo foi para as ruas, por quê? Porque os políticos não diziam o que o povo estava percebendo, porque a mídia não dizia o que o povo estava percebendo, então ele decidiu dizer ele mesmo. Ninguém fala em meu nome, então falo eu mesmo. E foram 2 milhões de pessoas para a rua. A partir daí não foi mais possível esconder o que o povo sente. Né? E então, vamos dizer, essa espécie de prestígio residual que essa turma da esquerda tinha, começou a acabar. Começou a acabar o prestígio deles, o prestígio de Jô Soares, o prestígio de Chico Buarque. Tudo isso está indo para o brejo. E tem que ir mesmo, porque eles não representam, né, vamos dizer, a opinião majoritária do povo. Eles são contra o povo, eles odeiam o povo e se acham superiores. Quando, na verdade, de superior não tem coisa nenhuma. Né? Então, você vê como é que são as coisas. Eu sempre gostei de música sertaneja porque é minha origem. Eu vim do interior de São Paulo. Né? Então, a música sertaneja era a expressão, vamos dizer, da minha cultura local, né, do pessoal ali do interior. E, na época, até os anos 60, por exemplo, a música sertaneja era 100% discriminada pelos comunistas. Eles não queriam saber disso. Né? Eles queriam só saber dos sambistas. Né? Eles só gostavam de samba, era a ortodoxia do samba. O que não fosse samba não podia entrar. Daí um sujeito chamado Marcos Pereira, que também era um cara da esquerda, mas ele saiu pelo Brasil inteiro gravando tudo quanto era música folclórica e fez uma coleção de 16 discos, acho que tinha amostras de toda a música folclórica nacional. É um negócio, era um oceano de estilos diferentes. Um oceano. Eu digo, bom, então por que só falar de samba, meu Deus? O samba é uma música municipal, é uma música só da cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Porque no tempo do Getúlio Vargas, ele determinou que o samba ia ser a música oficial, e depois os comunistas apoiaram o Getúlio, e ficou essa porcaria de culto do samba, né, até hoje. Quando o pessoal começou a perceber o potencial comercial da música sertaneja, aí mudou. Né? Aí chama o Sérgio Reis, chama a Inesita Barroso, todo mundo que estava no lixo foi tirado do lixo e botado na frente das câmeras. Então você vê uma progressiva mutação. Eu acho que esta onda que nós temos, vamos dizer, do povo afirmar as suas preferências, os seus gostos, etc., e passar por cima desta elite arrogante que acha que sabe tudo, esse processo não pode parar. Até, vamos dizer, que esmagar essa gente no meio do caminho. Falar, vocês não são ninguém, né? O povo brasileiro não quer você, não gosta. Né? Você vai falar como Nigel Farage, eu não sei quem é você, eu não gosto de você, eu não quero você, vai embora. Né? Então, vamos dizer, esse tipo de música, que na verdade não era música popular, era música de estudante universitário. Para quem compunha o Chico Buarque e o Caetano Veloso e o Roberto Rico? Só para o pessoal universitário. E como o pessoal universitário é o dono dos canais de opinião, então ficava sendo como se eles fossem os grandes representantes da música popular. Mas não eram eles que o povão ouvia. O povo ouvia Agnaldo Timóteo, Angela Maria, né? Era outra coisa completamente diferente. E esse pessoal sempre empinando o narizinho e se fazendo de superiores. E nos filmes infantis? Eles estão introjetando imagens e valores nas crianças com conteúdo ideológico, manipulação de comportamento? Não é bem conteúdo ideológico, é manipulação de comportamento mesmo. Por exemplo, eu acho a pior coisa, não é sexo, não é ideologia. A pior coisa é você acostumar, é você destruir os padrões estéticos naturais. Você começar com o culto do monstruoso, do disforme, do feio, e acostumar as criancinhas que isso é natural. Ora, hoje em dia está provado que qualquer criança nasce com instinto estético. Você testa bebês, você tem teste, você mostra fotos de pessoas bonitas, elas dão risada, mostram o feio, elas fazem careta. Né? Então a criança já sabe, desde pequenininho, que existe o bonito e o feio. Quer dizer,
O instinto estético da humanidade é inato, ele já vem quando você nasce. Ora, quando você vê os filmes infantis de hoje, assim, é só Shrek, né? É só coisa monstruosa, feia, nojenta. E eles querem acostumar as crianças com isso. Ora, a criança é educada assim, ela já está idiotizada desde o início. Por quê? O instinto estético é a base da racionalidade, meu Deus do céu. Se o cara não sabe distinguir entre formas visíveis, muito menos ele vai pegar formas de raciocínio, etc., formas mais abstratas. Então, é um processo de idiotização mesmo. Agora, idiotizar as massas é um projeto constante dessa gente. Você pega o livro da Charlotte Iserbyt, que se chama The Deliberate Dumbing Down of America, a estupidificação deliberada da América. Ela mostra todas as legislações de educação que vem desde a década de 20, parece tudo calculado para isso mesmo. Não são coincidências.